longevidade. Longevidade significa nós termos uma vida longa e saudável. E eu acredito que o ser humano como um todo, ele tem parte e ele faz parte da natureza. De que maneira? O ar, né, que é o principal alimento que nós respiramos, que a gente precisa dele para viver, o oxigênio, que é o que vai fazer com que a gente consiga fazer todo o nosso processo, né, de melhoria, nosso processo de rejuvenescer está ligado ao oxigênio. E essa é uma das teorias que é muito aceita no processo de anti-envelhecimento, é a nossa oxigenação. É tanto falado na yoga. A yoga é algo que nos ensina a meditar, a entrar para dentro de si mesmo, a melhorar a nossa espiritualidade e através da respiração termos então um alimento que vai levar para todas as células e que vai fazer com que a gente possa viver muito melhor. Depois nós temos o elemento fogo. O elemento fogo representa a luz, a iluminação, é o Pai abrindo o caminho para que a gente siga. Todos nós viemos aqui para brilhar e nós viemos com brilhante aqui dentro. Algumas vezes nós não enxergamos isso, mas quando nós olhamos, por exemplo, a luz do sol que nos traz energia, a gente consegue ficar estimulado para seguir o nosso caminho. A seguir nós temos o elemento água que tem muitos significados, mas a água é da qual nós somos feitos. 70 a 88% do nosso corpo é água. Nós nascemos com 80, 88% de água e nós vamos desidratando com o tempo. Esse também é um dos elementos importantíssimos no nosso envelhecimento, porque a gente vai murchando, a gente vai desidratando e é por isso que nós precisamos nos alimentar de água. E depois, tão importante quanto é a terra da onde nós viemos e para onde nós voltaremos. A terra, o elemento terra, representa a nossa mãe, a mãe que abraça, que recebe, ela que nos abrigou e que nos abriga, e ela que nos recebe tão bem, mas para ela nós também podemos devolver aquilo que não serve mais no nosso fardo, na nossa carga, que tem na nossa mochila, para que a gente possa seguir uma vida boa, tranquila e mais saudável. O elemento principal é o quinto elemento. O quinto elemento, a quinta essência, somos nós. E nós estamos aqui para, junto com todos esses elementos da natureza, seguir a nossa vida. Existem muitas teorias a respeito de como envelhecemos e uma das teorias mais fortes é a teoria dos telômeros. A teoria dos telômeros é a teoria que acredita que os nossos cromossomas, eles têm um encapamento na pontinha dela que se chama telômero. Como a nossa renovação celular, ela está se dando dia a dia, esses nossos telômeros, eles têm um tempo de vida, porque se nós gastarmos também demais a nossa renovação celular, nós gastaremos o nosso telômero e nós envelheceremos teoricamente mais rápido. Um exemplo só para vocês. O exemplo é quando nós pegamos sol em demasia, quando nós utilizamos demais a nossa melanina e quando nós vamos gastando os nossos telômeros dos nossos cromossomas e nós vamos perdendo a proteção em relação a isso. Então nós vamos ficando mais desprotegidos. Então o sol, que é uma coisa boa, passa a se tornar um fenômeno que também nos envelhece. Mas é só para nós entender que esse é um fator. Existem pessoas que vão ser mais sensíveis geneticamente e que vão ter mais melanina ou menos melanina, e esse é só um exemplo que eu estou dando. Mas a gente tem 23 mil genes aproximadamente mapeados e que cada gene desse poderá dizer, respeito a algum tipo de doença que a gente poderá desenvolver. O que nós precisamos aprender é o que vai fazer com que a gente consiga silenciar esses genes da doença, que está muito ligado a não só a alimentação, mas todo o nosso estilo de vida,
que vai fazer com que nós envelheçamos. O que vai fazer a diferença em relação ao envelhecimento, em relação aos nossos telômeros? Por exemplo, dormir bem, 6 a 8 horas por dia é a média que nós precisamos dormir. Comer alimentos que sejam geneticamente compatíveis, que não agridam esse nosso gene para destruir a telomerase. Fazer uma atividade física para continuar movimentando e circulando o nosso sangue para que o oxigênio seja transportado e levado a cada célula para que seja feita a renovação. Então são coisas tudo muito simples que a gente vai conectando e que a gente vai aprendendo, que vão fazer parte do nosso rejuvenescimento. E isso tudo acaba tendo muito a ver com a nossa cirurgia plástica, porque os pacientes nos procuram muitas vezes por um problema de pele, ou de gordura, ou de flacidez de músculo, e tem a ver com isso. E não tem como eu desconectar aquilo que você é como um todo e aquela parte simplesmente que eu vou tratar. Existe uma tradução sempre naquilo que você traz para mim em relação àquele que é o seu todo. Então, várias são as maneiras de que a gente envelhece, mas é importante a gente entender o que é que também nos torna mais jovens e o que é que nos deixa mais jovens. É claro que dentro de todos esses processos existem alguns suplementos, como por exemplo os folatos, que estão presentes nos vegetais de folhas verde escura, que é a vitamina B9, que é o metilfolato, que vão ser excelentes e são comprovados no nosso processo de rejuvenescimento, no nosso processo de renovação celular. Assim como existem vários outros elementos na alimentação e em relação à suplementação que vão poder ser úteis. Mas quando a gente começa a estudar mais a questão genética, de alimentos geneticamente compatíveis, nível de contaminação, limpeza do seu corpo, você naturalmente começa a rejuvenescer.